o título que eu fiz aqui, né? Lula é ladrão. Gleisi diz que não. E tem muita gente gleisada, né? Vamos criar a expressão, né? Vamos fazer um verbo aqui da glaze, glazar, e muita gente gleisada no Brasil. Então vamos para a tradução. Comentei aqui já, né? Como a imprensa trata o Lula. A Veja trouxe o Lula na capa dessa semana aí, né? Como um líder político, natural, tal. Eu li a reportagem, né? Fui ler a reportagem, né? A gente tem que ler essas coisas com dois pés atrás, porque é impressionante o que os jornalistas dos grandes veículos de comunicação do país estão fazendo. A ética desapareceu, porque eles, antigamente, o jornalista podia ter a tendência, mas ele respeitava de certa forma a opinião pública. Agora é descaradamente contra o Bolsonaro, a favor das esquerdas. Então o Lula é tratado como um grande líder, né? Nas páginas ali, a primeira grande reportagem da revista, então ele é tratado como um grande líder, né? Já o senador Jacques Wagner seria o escalado para buscar uma conversa com as Forças Armadas, porque ele foi ministro da Defesa no governo do Lula, né? Claro, para humilhar os militares. Aliás, teve até um comunista que foi ministro da Defesa para fazer o general bater continência para ele, né? Então, eis a forma de consideração dos governos do PT para com as Forças Armadas. Então há uma preocupação que se ele ganhar, olha, já estão admitindo que o Lula ganha do Bolsonaro, mas se a diferença for pequena, o Lula teme que os militares não o deixem assumir. Olha onde é que já estão. Então, aí o Jacques Wagner, que foi governador da Bahia e é senador pela Bahia, já teria sido escalado para sondar a área militar, para amortecer a resistência. De outro lado, estão escalando gente para conversar com o ministro do Supremo, mas nunca se viu um candidato ter preocupação com os ministros. O ministro é para cuidar da justiça. Mas como teria havido uma fera aí entre o Lula e o Toffoli, porque o Toffoli, quando foi presidente, foi indicado, o Toffoli é cria do PT, cria do Lula, cria do Zé Dirceu, imagina só. Mas enquanto foi presidente do Supremo, do STF, alguma coisa que era para ser pautada da defesa do Lula, ele não pautou e o Lula ficou bravo com ele, e daí houve um atrito. Então agora estão buscando restabelecer a ponte. Mas qual é a influência do Toffoli na eleição? Mas sinal que se eles querem conversar com ele, com o Gilmar Mendes querem conversar, que antes o Gilmar Mendes era o maior inimigo do PT, agora não. Agora o Lula já está aberto a conversar com o Gilmar Mendes. Olha para onde eles estão direcionando a campanha. E aí a preocupação com os evangélicos, né? E com os evangélicos, nas últimas 3, 4 linhas, então é dito que daí vamos sondar os evangélicos e tal, na esperança que os evangélicos esqueçam, olha só, esqueçam da corrupção. É a única abordagem nas últimas 3, 4 linhas. No restante vai fazer aliança, conversar, buscar o nome de centro para fazer uma composição, né? Querem o MDB, o PSB já está encaminhado. Então, e aí a gente vê as pessoas falando, mas é corrupto, né? O Álvaro Dias, eu já comentei aqui, discursou, mas isso já há 20 anos, lá no primeiro governo do PT, que o PT iria banalizar a corrupção no Brasil. Banalizar, tornar coisa comum, corriqueira. E o que foi que aconteceu? Exatamente o que o Álvaro falou lá no primeiro governo do PT, do Lula. Quer dizer, quando a pessoa rouba bastante, né? Aí fica banalizado, todo mundo roubou. Então você vai falar, não, mas todo mundo rouba. Mas como todo mundo rouba?
Mas tem gente honesta. Mas no PT não. Né? Tanto que a Gleisi disse que o Lula não tem que pedir desculpa, porque o Lula não deve nada. Então por isso que eu pus aqui, tem muita gente gleisada no Brasil, né? Criar o verbo gleisar aí, que é uma coisa maluca, né? É um cérebro vazio, né? Que o Lula não tem que pedir desculpa porque não deve nada. Então a gente chega uma hora que precisa parar, mas o cidadão, ele é ladrão, só isso, né? Agora, qual é a diferença entre o Lula e o Collor? Então, o Collor teve o impeachment, que não foi bem o impeachment, porque o advogado dele, aí, 30 segundos antes de vencer o prazo dele apresentar a renúncia, tirou a carta do bolso e leu a renúncia dele na ação da Câmara, mas os deputados queriam beber o sangue do Collor e não aceitaram, né? Não, e vamos votar, e votaram e aprovaram o impeachment. Né? Aí, 3 anos depois, aí o Supremo reconheceu que o Collor tinha renunciado, que valeu a renúncia. Claro, ele tinha o horário dentro da sessão da Câmara do impeachment para apresentar a renúncia. O advogado, quando esgotou todo o seu potencial de argumento e viu que não ia adiantar, por último tirou a carta e leu, mas os deputados não aceitaram. Muito bem. Então a esquerda demonizou o Collor e ficou sustentando o Collor ladrão, corrupto, e o Collor, ninguém mais imagina que o Collor teria alguma chance de ser candidato a presidente da República, não é? Foi candidato a governador, perdeu, foi candidato a senador, se elegeu lá por Alagoas. E aí o Lula, que é ladrão inteiro, do fio de cabelo à unha do pé, é ladrão inteiro, mas o Lula é candidato a presidente, porque a direita não soube demonizar o Lula, não é demonizar, não soube proclamar a realidade do Lula. O Collor, o PC fez umas besteiras lá, mas nada comparável ao conjunto da obra do Lula e do PT. Daí tem gente que você acusa e a acusação pega, outro não. Então o Lula está aí surfando, né? O crime organizado, toda a estrutura do crime organizado, os ministros do Supremo, né? O que o Supremo virou com esses ministros a vergonha nacional, que nem vergonha, porque eles perderam o respeito da sociedade. O Supremo Tribunal Federal hoje, pelos ministros que tem, se tornou um poder ilegítimo. E o presidente da República diz: eu faço o que o povo quer. O que o povo quer? Que ele aposente os 11 ministros, varra tudo aquilo que está lá, e, como diz o Roberto Jefferson, nomeie juízes togados para o Supremo, elimine o carreirismo político, né? Como o Toffoli foi advogado do PT, foi advogado-geral da União no governo do Lula, não passou em 2 concursos para juiz, vira ministro do Supremo. Então o povo quer isso, o presidente que faça isso, porque nós estamos numa realidade aqui do Brasil, né? O Lula sendo candidato a presidente vai percorrer o Brasil, um escárnio para a sociedade. Então a Gleisi diz que o Lula não deve nada, e daí tem muita gente gleisada no Brasil.